Glória a Deus. O melhor pano de fundo que a gente podia ter para começar essa palavra é essa apresentação sobre as 10 virgens, que são as 5 tolas e as 5 sábias. Eu costumo dizer que não tem a tola e a sábia. Toda mulher tem uma tola e uma sábia dentro de si. A tola e a sábia estão dentro de cada uma de nós. Igual a carne milita contra o espírito contra a carne. Nós temos todos os dias a opção, o livre-arbítrio de escolher agir como sábia ou agir como tola. Você tem todos os dias, te oferecido escolher a bênção ou maldição, luz ou as trevas. Todos os dias Deus nos deu o livre-arbítrio e nós nascemos assim. Então muitas vezes, não é porque às vezes você tem uma atitude de tola que você é uma tola. Fala para sua amiga aí do lado, não é porque você tem às vezes age como uma tola que você é tola. Todo mundo tem direito de dar uma vacilada. Porque isso não determina quem você é. Você é uma mulher de Deus. Fala para ela agora, você é uma sábia de Deus. Você é uma sábia de Deus. Essa é a nossa nova natureza. Essa é a nossa nova natureza. Só que aquilo que Jesus falou também, a nossa salvação é individual. Nos é dado igual oportunidade. É igual oportunidade para você e para aquela pessoa que está do seu lado. Às vezes o culto para você foi uma bênção e para a pessoa que foi do seu lado ela não recebeu nada. Porque talvez ela estava com a mente em outro lugar. E eu digo sempre que Deus não tem netas, Deus tem filhas. O problema é que muita gente, às vezes a gente se acostuma, não, minha mãe ora, né? Eu sou filha de crente, eu cresci na igreja. Gente, não é tempo de igreja, é tempo com Deus. É tempo de intimidade com Jesus. A igreja é um lugar onde nós aprendemos, mas a gente coloca na prática com a nossa vida diária. E todos os dias nós temos a chance de agir como tola e agir como sábia. Jesus falou, aquele que quer ser meu discípulo, você quer ser discípula dele? Tome todos os dias a sua cruz. É todo dia. Não é? Um dia eu aceitei Jesus, quando eu me converti, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, aí quando eu casei era uma bênção. Não, querido, como está hoje? Porque Deus é Deus de hoje. Eis que faça uma coisa nova. Um dia Ele abriu o mar, no outro dia Ele botou um rio no meio do deserto. Deus é Deus de coisa nova, Ele não é um Deus de fórmula. O que funcionou comigo, pode ser que não funcione com você. A minha medida pode não ser a sua. E tem coisas que Deus está pedindo para uma pessoa que começou agora, e para você a medida dele é um pouquinho mais rígida. E aí o problema é que às vezes a gente se compara e fala, mas por que aquela pessoa chegou agora e já vai casar? Mulher, não, eu tô aqui, solteira, 7 anos, esperando no Senhor. Aí vem aquela menina que nem era nada, acabou de se converter e já tem um príncipe. Primeiro que príncipe não existe, né? O príncipe são os nossos olhos, com que olhos você olha. Porque defeito todo mundo tem. Agora, se os seus olhos forem bons, eu olho para o meu marido, eu tenho que achar ele o cara. Eu olho para o meu marido, eu quero ver coisas boas nele. Porque defeito, se eu quiser procurar, nem precisa muito, é só dar uma limpadinha. Se a gente quiser olhar para o mal das pessoas, é fácil. Difícil é fazer como Jesus, é olhar o bem. Aquela pecadora, não te condeno. Aquele está leproso, ser curado. Está cego? Pois não, veja. Jesus via o bom. Quando ele vai falar para alguém, quando ele ia exortar em Apocalipse, ele sempre primeiro elogiava. Olha, eu vejo que você guarda os mandamentos. Olha, eu vejo que você não tolera os falsos apóstolos. Eu vejo que você é muito bom, mas ele sempre dá uma saída. Volta, compra colírio. Está cego? Compra colírio. Caiu? Lembra-te de onde caíste e volta às primeiras obras. Jesus, ele sempre nos fala uma coisa para nos situar, não é para te acusar. Se você está ouvindo alguma voz de acusação, dizendo assim, eu sou uma tola mesmo. Isso não é acusação. Isso muitas vezes é o Espírito Santo te constrangendo, te mostrando para você se arrepender e ser perdoada.
a acusação é diferente. O diabo te acusa para você se sentir acusada e achar que Deus não te ama. Aí você fala, pronto, deslizei, caí, pisei na jaca, agora acabou. Agora Deus não me ama mais, Deus não me vê mais, minha oração não sobe do teto. Essa é a mentira de Satanás. E Satanás em hebraico quer dizer acusador. Quem te acusa não é Deus. Quem te acusa é o teu inimigo, que quer dizer que tu é uma coitada, que agora porque você teve uma atitude ruim, a tua natureza é uma tola. Não, sempre tem jeito. Fala para mim, para você mesma, tem jeito para mim. Não importa se eu agir como tola um dia. A minha nova natureza é uma mulher sábia. É isso que a gente tem que aprender. Que o cair é do homem e o levantar de Deus, a gente está cansada de saber. Só que muitas vezes a gente tem que colocar na prática na nossa vida. Muitas vezes nós temos uma atitude de tola hoje, mas se o Espírito Santo te constranger, você pode ter a mesma atitude, a mesma situação amanhã e agir diferente. É por isso que Ele nos constrange, para quando acontecer de novo, você não agir como você agiu. Essa é a nossa constante evolução, é nós desenvolvermos a nossa salvação. E aquelas 5 virgens eu não vou pregar sobre isso, mas vou usar o gancho, amém? Eu tenho tempo ainda. Mulher fala bastante, eu posso entrar em vários assuntos e abrir várias janelas, mas eu prometo que eu vou fechar todas, amém? Aquelas 5 tolas, a história não acabou bem. Até é engraçado que quando acabou a apresentação, ninguém ficou em dúvida se aplaudiu ou não, porque acabou elas tristes. Sim, nem toda história tem um final feliz, querida. Não é conto de fadas da Disney. Tem muita gente que vai acabar mal. Aquela historinha que Jesus contou não acabou bem. Acabou com 5 entrando e 5 ficando fora. E não tem, mas elas se arrependeram. Não, acabou o tempo. Tem um tempo. Tem um tempo para você agir como tola. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas uma vez que você já sabe, você já não é mais inocente. Uma vez que o Espírito Santo te mostra onde você tem errado, se você está sendo uma má filha, se você está sendo uma má colega de trabalho, você está sendo arrogante com pessoas, você está emprestando a sua boca para o diabo, falando mal. Você está sendo uma má esposa, uma má mãe. Porque a gente só sabe lembrar, as mães só sabem lembrar que o filho tem que honrar pai e mãe. Mas a segunda parte do versículo é assim: pais, não irritem os seus filhos, não incitem a ira nos filhos. Então tem muitos pais que acabam sendo desonrados pelos filhos porque eles também não cumpriram o papel. Tudo é uma via de mão dupla. Tem muitas mulheres que querem que o marido seja, ele ame a mulher como vaso mais frágil, mas na hora dela ser um vaso mais frágil, não, ela quer mandar no marido. É tão bom ser o vaso mais frágil. A Bíblia diz que a mulher tem que respeitar o marido. Sabe muitas vezes por que a gente tem um cavalo em casa? Eu sei porque o meu vira e mexe tem um coice. Porque eu não trato ele com respeito. Tudo que o homem quer é ser valorizado pela mulher e ser respeitado pela mulher. Ontem eu estava jantando com um casal de amigos meus que estão 1 ano de casado. E aí ela foi no almoço, na verdade. Para não falar errado, vai que ela está vendo, falar, é almoço. Não, Ayane, eu lembrei, foi o almoço mesmo. E aí ela disse assim, então, Ali, como é que você faz, né? Como é que você faz com o Rodolfo? Porque ela é casada com um cara que é major, ele é bombeiro e major, e é grosso, sabe aqueles cara grosso? Mas ele é uma benção, só que ele é grosso, ele é da marinha. Ele não é muito, né? Aí ela falou, como é que você faz? Na frente dele, na frente do Rodolfo, como é que você faz? E a minha sogra estava junto ainda. Como é que você faz? Porque o meu é um cavalo. Às vezes eu digo, olha, sabe o que? Às vezes é bom ter um homem cavalo. Porque senão a gente quer a égua e dá coice, entendeu? Porque a gente também é. Então é aquela coisa, é bom o homem ser homem, gente. Você que não casou ainda, case com um homem. Um homem de verdade, é tão bom. Vai te poupar muito trabalho se você querer mandar. A mulher manda na casa, nos filhos, nas compras de casa. Mas o marido, ele é o nosso cabeça e sempre vai ser. A Bíblia não vai mudar porque você não concorda. Não vai mudar. Então se renda. Para mim foi difícil, aprendi. Estou casada há 17 anos, dói.
Eu falo, cavalo, ai, tô com a marca do coice aqui. O que foi isso aqui? Aí é um roxo da patada dele. Mas essas coisas acontecem para quê? Para a gente evoluir. Porque um dia eu vejo o meu erro para eu não cometer mais. Sabe, muito tempo eu fiz parte de uma igreja e eu via vários erros no cristianismo daquela igreja, vamos dizer assim. E muitas vezes eu falava, nossa, eles arrancaram algumas partes da Bíblia, né? Aquela que faz acepção de pessoas era a primeira que ninguém lia. E aí o que acontece? Um dia o Rodolfo, meu marido, falou assim para mim. Ele falou, amor, sabe o que a gente está aprendendo? A gente está aprendendo como não fazer. Porque quando for nos dada a chance, a gente não pode agir igual. Muitas vezes nós mulheres, a gente vê todos os erros dos outros. A gente vê o erro do marido, mas quando nos é dada a chance de fazer, a gente faz igual. Ah, porque ele me jogou na cara o meu passado. Aí adivinha o que a gente faz na primeira briga? A gente joga o passado dele na cara dele igual a gente reclamou o que ele faz com a gente. Só acontece na minha casa? Porque às vezes a coisa que eu reclamo dele é o que eu faço com ele. Então eu não posso só ver o defeito dos outros, eu tenho que aprender como não fazer. Então sempre quando eu vejo alguém, como eu disse, todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito. Mas quando eu vejo o defeito de alguém, eu aprendo como não ser. E eu preciso trazer, a Bíblia diz que o amor encobre multidão de pecados. Sabe, quando você ama aquela pessoa, um defeito dela não anula as qualidades. Quando você ama o seu marido, um defeito dele não anula as qualidades. Quando você ama o seu filho, quando você ama ele, um defeito não anula. Pelo contrário, uma qualidade que tem anula uma multidão de erros. Só que muitas vezes quando a gente está na carne, quando a gente é tola, um erro, o cara fez tudo bem. Aí porque a pessoa dá um vacilo, o castelinho desmoronou? Não. Amém? E o tema dessa conferência é Empoderadas em Deus. O Evangelho é poder de Deus, amém? E o poder de Deus que nos foi dado é o Espírito Santo habitando em você. Quando Jesus falou assim, quando ele foi no templo e ele leu aquela parte das escrituras de Isaías 61, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para evangelizar, para soltar os presos, libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele falou, hoje se cumpriu essa palavra é para mim, eu sou o Messias. E por causa disso que ele falou, eles queriam matar ele, eles queriam sempre matar Jesus. Tanto é que mataram, mas na verdade Jesus se entregou, fazia parte do plano. Mas o que? Deus, ele te empodera para algo. Repete comigo, Deus me empodera para algo. A unção é a capacitação do alto para algo. Jesus foi ungido para levar as boas novas. Você está sendo empoderada, você está sendo ungida por Deus para algo, amém? Tudo que Deus faz tem um propósito. Tem uma coisa que Deus não divide, a glória dele. Por isso que muitas pessoas, às vezes, que eram usadas por Deus, caíram. Tem pessoas que falam, nossa, mas ela era tão usada por Deus, aí depois você nem ouve mais falar da pessoa. Muitas vezes, se você for estudar, eu já li vários livros sobre aqueles dos avivamentos, né? Aqueles avivamentos que tinha, por exemplo, o avivamento que teve no país de Gales, diz que todos os bares da cidade fecharam, tipo, os hospitais ficaram vazios, porque o evangelho chegou naquele lugar e ficou. Teve avivamento em vários lugares, na Rua Azusa, em Los Angeles. Só que todos esses avivamentos, até teve um recentemente na Flórida, que as pessoas iam lá, eram curadas e tal. Só que o que acontece? Acabou. Porque os homens que lideravam aqueles avivamentos começaram a achar que era tipo a glória deles. Quase todos. Teve um livro que eu li sobre os avivamentos, o ponto em comum era exatamente isso. As pessoas, não eram nem os homens só, mas as pessoas começavam a idolatrar aquela pessoa. Não, é porque é o cara que ora, é o cara que joga o paletó, todo mundo é curado. Aí depois fala, cadê o cara do paletó? Não ouvi mais falar. Mas o Billy Graham, que era um evangelista, falou mais na morte do que em vida. Porque o mundo inteiro parou para ver que o Billy Graham morreu. O presidente dos Estados Unidos foi no enterro do maior evangelista do nosso tempo. Um homem honrado,
um homem de uma mulher só, criou os filhos no Evangelho. E dizem que teve uma entrevista com a esposa do Billy Graham e perguntaram para ela assim: a senhora nunca teve vontade de divorciar dele? Ela falou assim: não, de divorciar nunca, mas de matar ele várias. Né? Ou seja, ela era humana. Deus precisa usar pessoas reais. Deus não quer super-humanos, super-heróis que começam a achar que é por causa deles que estão sendo usados. Não, o Espírito do Senhor está sobre ti para algo. Deus vai te empoderar para algo. E com isso, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Efésios 6. Em Efésios 6, 10, esse versículo é sempre famoso. O versículo da armadura de Deus, que fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler de novo? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, esse é um versículo que no começo da minha conversão eu usava muito, porque eu fui naqueles lugares que fazia libertação, sabe, pastora? Sabe que tipo, fazia cura interior e libertação. E tipo, sempre quando eu estava fraco, a irmã falava para ler o Efésios 6:10, que é fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu usava aquilo como se fosse tipo um imãzinho, sabe? Falava, não, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só que tem uma coisa, a palavra tem poder. Quando você declara sobre você mesmo, a palavra de Deus, ela tem poder. Então, antes da gente se revestir da armadura, você tem que estar revestido do poder de Deus. Como eu disse, Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para. Ele está te fortalecendo para algo, mulher. Ele tem um motivo para te empoderar. Amém? No Antigo Testamento, nós temos exemplos de várias pessoas que foram empoderadas por Deus. Alguma coisa sobrenatural. Você vai ser empoderada por Deus para quê? Para fazer uma coisa que só Deus conseguiria fazer. Porque senão é a força do seu braço. Vocês estão me entendendo? Você vai ser, o Espírito Santo, ele vai te capacitar para coisas, o quê? Para coisas espirituais e para você ter habilidade para desenvolver as coisas terrenas. O reino de Deus é o quê? Deus nos chamou para o quê? A grande comissão é a gente anunciar o Evangelho e manifestar o reino aqui. Essa é a tua missão. Qual que é ele está me empoderando para quê? Para você manifestar o reino de Deus na terra como é no céu. Essa foi a oração de Jesus. Nós fazemos a vontade de Deus na terra como é no céu. Venha a nós o teu reino. Jesus quer te empoderar para quê? Para você ser uma agente do reino onde quer que você vá. Você vai ser uma representação do reino de Deus onde quer que você vá. O que está acontecendo aqui? Está todo mundo olhando para ela? O Senhor quer te empoderar para algo. Fala assim, Ele quer me empoderar para algo. Todas nós temos uma missão. E a sua missão hoje pode ser uma coisa. Semana que vem pode ser que Deus mude de ideia e mande você fazer outra coisa. Porque não é uma coisa que você é assim para sempre. O reino de Deus é uma constante mudança. Por exemplo, eu comecei servindo na igreja, eu era da intercessão. Depois eu fui para o louvor, eu cuidei das crianças. Eu sempre preguei, mas eu fiz várias coisas. Então poderia ter ficado lá e falar, não, meu ministério é louvor. Mas não, Deus foi com uma constante mudança em mim. E isso, claro, porque eu sou uma ministra do Evangelho, né? Mas eu não sou diferente de vocês só porque eu tenho um microfone na mão. Talvez numa empresa, por exemplo, você começa no almoxarifado. Quantas pessoas começaram no almoxarifado e hoje viraram CEOs de empresa? Quer dizer então que Deus te capacitou só para você ser lá do almoxarifado? Não, você pode evoluir. Assim também no reino. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Isso não é uma palavra de oferta. Isso é uma palavra para todas as áreas da nossa vida. Eu digo, as pessoas querem ser usadas por Deus, mas elas não cumprem o mínimo do pouco o que Deus está pedindo. Eu uso muitas vezes de exemplo, se o Senhor te dá uma direção, porque há empoderamento na obediência. E nós já vamos chegar nessa parte. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder é para algo. Por exemplo, se o Senhor te pedir para você
dá algo que te custa, por exemplo. É sempre essa linguagem que eu uso, porque é assim que ele faz na minha vida. Ele manda eu dar algo que eu não quero dar. E é sempre aquela luta, não vou dar. Aí eu falo, mas... tipo, de 17 anos pra cá, o que aconteceu? Eu reluto menos. Antes eu esperneava mais, hoje eu esperneio menos. Hoje tem vezes que eu obedeço de supetão, assim, já pá, pum. Tem vezes que eu demoro alguns segundos e tem vezes que eu demoro algumas horas. Mas, por exemplo, se o Senhor te pede para você ligar para uma pessoa e pedir perdão, vamos te trocar, vou dizer que não vai dar nada, porque você não vai dizer, ela está pedindo para dar alguma coisa. Não estou pedindo nada. Estou pedindo para você dar nada. Mas se Deus te mandar dar, dê, porque Deus tem mais para você. Tudo que você se esvazia, Ele enche com algo novo. Amém? Eu faço isso, eu compro uma peça nova de roupa, eu dou uma velha. E não precisa ser velha, pode ser uma velha de 2 meses atrás. Ou pode ser uma que tem etiqueta. Dependendo do seu nível de obediência, Ele pode pedir mais. Quando você começa a ser fiel nessas coisas, Ele te capacita para outras. Você está me entendendo? Eu, para estar aqui, eu já pedalei muito. E já errei muito. Né, pastora? Tipo, você aprende com os seus próprios erros. Quantas vezes Deus me mandou eu dar algo para alguém e eu não dei? E isso me pesa até hoje. Eu lembro certinho as coisas que eu não dei. As coisas que eu dei, eu nem lembro. Eu encontro pessoas por aí e falam, eu tenho uma Bíblia que você deu. Eu falo, ai meu Deus, outra. Teve uma que me mandou uma foto esses dias, ela mora lá em Boston. E eu dei uma Bíblia para ela quando eu fui pregar lá em 2004. E eu lembro que eu não queria dar aquela Bíblia para ela, porque era igual essa, a minha Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho. Eu não queria dar. Minha história das Bíblias de dar é longa. E eu não queria dar, e eu fiz aquela prova com Deus, sabe? Se ela sentar do meu lado, é para eu dar, sabe? Aí tô eu lá. Minha oração, pensamento. Eu pensei, se ela sentar do meu lado, é para eu dar. Quando eu abro o olho, ela está sentando. Eu falei, essa não valeu, foi muito rápido. Essa não valeu, Senhor. Eu mal pensei, ela já sentou. Sabe, você tenta negociar. Ainda negociar com Deus. Põe o chapéu em você conforme a sua área, amém? Aí ela pega. Eu sento, não, essa não valeu. E eu tô com a Bíblia aqui. Aí eu falei, não, se ela pegar na minha Bíblia para eu dar 2 segundos, ela pega, mas que bonita a sua Bíblia. Eu arranquei da mão dela, é bonita, né? Porque era rosa. Aí o que aconteceu nisso? O pastor fala assim, levanta, vamos orar. Aí eu levantei, quem disse que eu conseguia orar? Eu só conseguia pensar na Bíblia. Eu falei, olha, toma antes que eu mude de ideia, que eu tô querendo orar e não consigo. E ela me mandou uma foto esses dias da Bíblia de 2004. E não necessariamente eu posso dizer que eu tenho uma coleção de Bíblias que eu ganhei. Eu tenho, por coincidência. Mas não é. Muitas coisas que você dá, você vai receber em outra área da sua vida. É Deus só testando o teu coração. É como Abraão, quando foi sacrificar Isaac, apareceu o anjo e falou, não. Não precisa, Abraão. Está aqui o cordeiro. Está aqui o cordeiro. Você não precisa matar ninguém, não. Deus só te permitiu isso para provar o teu coração. Tem coisas que acontecem na nossa vida e Deus está te provando para ver se você vai obedecer ou não. Aí depois você quer ser usada por Deus. Às vezes não é simples coisa, como eu disse. Às vezes o Espírito Santo vai te constranger para você ligar para alguém, para pedir perdão. Por exemplo, uma coisa assim que vai no orgulho, sabe? Ou você vai ter que chegar em casa e pedir perdão para o seu marido ou para o seu pai. Falar, olha, hoje eu fui uma égua. Estou te acusando de cavalo, mas a minha ferradura é de diamante. A minha é rosa. Sabe, às vezes vai ser uma coisa de você pedir perdão para alguém. É uma simples coisa, mas o que eu falei? Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Muitas vezes a gente quer ser usada por Deus, mas a gente não atenta para uma simples obediência. E nisso eu quero te convidar para você abrir a tua Bíblia em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. É Jesus falando para os discípulos. Jesus já ressuscitou. Só para vocês entenderem aqui um pano de fundo nesse contexto. É o último capítulo, os últimos versículos de Lucas.
Jesus ressuscitou e ele continua aparecendo para os discípulos. Ele aparece para Maria Madalena no túmulo. Ele aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús. E ele aparece para os discípulos e ainda pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus aparece para eles e fala, o que Jesus falava? Jesus falava sobre o reino de Deus. Jesus, quando ele apareceu ressurreto, ele falava as coisas do reino. Ele está te ungindo, ele está te empoderando, ele está te capacitando para quê? Para você manifestar o reino do céu na terra. Para você manifestar a sua natureza de filha de Deus, aonde? No céu? Não, é na terra. A lâmpada acesa das virgens era para a terra, porque depois que elas estavam com o noivo, elas não precisavam mais das lâmpadas. As virgens tinham as lâmpadas acesas para iluminar o caminho delas na terra. Você precisa estar bem com a sua vida, é aqui, para garantir a sua vida lá. Deus quer te empoderar para você ter uma vida do reino de Deus aqui. E não deixar sua lâmpada apagar com distrações, com coisas desse mundo. Porque sabe como é que a nossa lâmpada apaga? Com falta de reposição de óleo. Porque se elas deixaram acabar o óleo, é porque elas não estavam muito prestando atenção, vocês não concordam? Elas estavam distraídas com outras coisas. E quando é que ele veio? Quando todos dormiam. Sabe quando é que o inimigo semeou o joio no meio do trigo? Quando todos dormiam. Sabe quando é que o inimigo semeia coisas ruins no teu pensamento? Quando você não está vigiando. Quando você está dormindo. Quando você está vendo a vida dos outros por aí. Aí você está contaminando seus olhos. Daqui a pouco você está com uma insatisfação, uma tristeza, você não sabe o que é. Não, enquanto você estava dormindo, o inimigo foi lá e semeou coisa ruim. Semeou inveja, semeou contenda, semeou ciúmes, desconfiança. Ah, mulher ciumenta. Claro, só vê novela. Só vê novela. Novela é uma traição, Jesus amado. É ou não é? Aí, claro, o parâmetro da pessoa de ciúmes é claro, meu marido está aprontando, porque o da novela... Não, querida, não se compara com coisa da novela, não. Estou falando para você ouvir novela, não para de ver novela, mas eu penso assim, que edifica. Eu não sei onde é que eu estava, que teve o último capítulo da novela, dessa última novela agora. Estava na casa de alguém que eu não tive como escapar. Eu estou tentando lembrar onde é que foi, mas eu fiquei escandalizada com o último capítulo da novela. É porque era tanta heresia em cima de heresia, e tanta gritaria, e tanta gente ruim. E uma que matou, a outra que gritou, a outra que estuprou, a outra que cortou, aí o outro aparece. Aí a mulher que era dona do prostíbulo vai para o céu, ao som de Pablo Vittar. Eu falei, não é possível. Sim, tem a cena, uma das últimas cenas da novela, é ela subindo. Aí eu lembrei onde eu vi. Lembrei, não vou falar para não envergonhar. Mas aí uma das últimas cenas era ela, a dona do prostíbulo morreu e ela estava indo para o céu ao som, e aí tinha uma festa no prostíbulo, todo mundo se pegando. A festa para ela subir para o céu. Eu falei, o que está acontecendo com esse mundo? A Bíblia diz que o sujo suje-se ainda. O sujo só fica mais sujo. E o limpo tem que se limpar. Então, se eu estou no meu processo de me limpar, eu não vou procurar coisa que me suja. Não sou boba. Não sou tola. Entendeu? Eu já tenho minha sujeira, meu pensamento já fede. Vocês estão entendendo? Porque eu penso mal às vezes. Eu tenho meu dia mal. Então por que eu vou me contar? Eu tenho que me aguentar. Tem vezes que eu não me aguento nem me olhar no espelho. Eu falo, amor, não repara não que hoje eu tô, que é o pó. Por que eu vou me alimentar de coisas que não vão me edificar? O dia que eu tô pior é o dia que eu tenho que me encher mais. O dia que eu tô mal é o dia que eu tenho que botar mais louvor, que eu tenho que ler mais a Bíblia, que eu tenho que ver coisas boas, não ver coisas para me deixar mais deprimida. Daqui a pouco eu tô com uma arma na cabeça, né? Ó vida, ó céus. Muitas vezes, ok, não vai chegar a esse ponto, mas a gente pensa.
A Bíblia diz que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Eu posso estar com um sorriso na cara, mas eu posso estar extremamente triste por dentro. E Jesus falou para a gente não ser assim. A verdadeira liberdade de você ter Jesus é de você ser quem você é, na frente de quem for. Essa é a liberdade de você ser você. Claro, você não precisa ser mal educada e não ter filtro, né? Que isso aí é falta de educação, mas você precisa ser uma pessoa transparente. Você é livre para ser você. Fala assim, eu sou livre para ser eu. Você é livre para ser você. E aí aqui Jesus estava aparecendo para os discípulos, o último capítulo de Lucas, e ele estava aparecendo falando das coisas do reino de Deus. Jesus só falava do reino. Desde que ele chegou, ele falou, arrependei-vos pois é chegado o reino, arrependei-vos pois é chegado o reino. Ele falou assim, vocês são as testemunhas dessas coisas. Eu envio para vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus manda os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, ele fala, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. Qual que era a promessa? A promessa era o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa. Tudo o que você precisa para você triunfar na sua vida, mulher, tudo o que você precisa para ser empoderada por Deus é o Espírito Santo. Tudo o que você precisa, o Espírito Santo pode te responder. Todas as tuas dúvidas, o Espírito Santo pode te interpretar. Toda palavra que você lê e não entender, o Espírito Santo é tua tecla SAP. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, que é a promessa, e Ele vai enviar, e vocês não ficarão sozinhos, vocês vão ter o Consolador, e Ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu falei. Sabe tudo que a gente já leu na Bíblia, quando você menos espera, você lembra daquele versículo? Tem aquele versículo que diz, tem um hino que canta assim, tem uma palavra, você lembra da palavra, porque o Espírito Santo te faz lembrar. E Jesus fala assim, e Ele vai ensinar para vocês todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Ele fala para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. No Antigo Testamento tive várias pessoas empoderadas por Deus. Sansão foi empoderado por Deus com uma força física sobrenatural. Elias foi empoderado por Deus com um empoderamento profético, quando ele orou e não choveu. Josué também foi empoderado por Deus quando ele orou e o sol parou. Moisés foi empoderado por Deus quando ele ordenou que as águas se abrissem e as águas se abriram. Moisés foi empoderado por Deus para dar ordem para aquelas 10 pragas no Egito, e ele pegava a vara e a vara virava cobra e a cobra virava vara e vice-versa. Botava a mão no peito, tinha lepra, tirava a mão no peito, não tinha mais. Ele foi empoderado por Deus para fazer coisas sobrenaturais. Muitas pessoas na Bíblia, Davi foi empoderado por Deus para matar o urso e o leão. A Bíblia diz que Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Isso é sobrenatural. É uma força sobrenatural. Elias, ele diz que ele correu sem parar quando ele saiu lá da caverna, que tinha um riacho e os corvos. Quando Deus mandou ele ir para Sarepta, onde tinha a viúva, Deus capacitou ele para correr até lá. Agora no Novo Testamento, o Novo Testamento é cheio de pessoas empoderadas por Deus. A primeira pessoa empoderada por Deus do Novo Testamento foi Isabel, mãe de João Batista. Ela era estéril e ela recebeu a visita, o marido dela recebeu a visita do anjo, e ela foi empoderada para gerar aquele que viraria ser o que iria preparar o caminho do Senhor. A segunda mulher que foi empoderada por Deus, que é a mãe do nosso Senhor, foi Maria. Ela própria recebeu a visita do Espírito Santo e ela foi empoderada para gerar. Felipe foi empoderado por Deus para ser transladado. Ele estava pregando para o eunuco etíope, batizou o cara. Quando ele terminou de batizar, ele desapareceu e apareceu em outro lugar. Ele foi transladado. Quem sabe que isso é sobrenatural? Nós precisamos de empoderamento de Deus para coisas sobrenaturais, não para coisas que você consegue fazer com o seu braço. O que você consegue fazer com o seu braço é mérito seu. O sobrenatural é mérito do Pai.
e a gente não pode roubar a glória dele. Não sejamos nós como aquelas pessoas que foram empoderadas por Deus e começaram a usar o poder de Deus nelas para benefício próprio. Estão me entendendo? O poder que Deus te dá é para algo, e geralmente Deus quer te empoderar para alguém, para você manifestar o reino para alguém, ou em algum lugar. Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Agora olha a continuação do verso, fala assim: então Jesus os levou para Betânia e levantando as mãos os abençoou. Então Jesus saiu e abençoou eles. E aí o que eles fizeram? Então eles, abençoando-os, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e adorando a Deus. Então Jesus falou para eles: voltem para Jerusalém. Eles imediatamente voltaram para Jerusalém. Há empoderamento na obediência. A ordem que Deus deu naquela hora para aqueles discípulos é: volta para Jerusalém e fica lá até que. Vai para Jerusalém e fica lá até que. Só que esse até que é o tempo de espera. Quem é ruim de esperar? Mas tem coisas que nós só vamos ser empoderadas no tempo da espera. Sabe o que eles ficaram fazendo enquanto eles esperavam, pastora? Orando e louvando ao Senhor. Aonde? No templo. É na igreja. Hoje em dia está essa moda de só ver culto online. Eu não preciso ir na igreja, eu tenho Deus em mim. Claro, sempre foi assim desde o começo. Jesus falou: eu não sou do templo, meu templo não tem parede, vocês são, o reino de Deus está dentro de vocês. Sim, mas a gente tem que se reunir. Nada vai substituir. Jesus ia na igreja. Se Jesus ia na igreja, fala assim: Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus lia a Bíblia e Jesus ia na igreja. Por que a gente não quer ir? Jesus, que era Deus, orava, jejuava, lia a Bíblia, ainda citava escrituras e ia na igreja. Nada substitui o nosso contato físico, nada substitui um olho no olho. Amém? Culto online é muito bom você ser igreja na sua casa, claro que é, mas nada vai substituir o teu contato com outros irmãos. É aqui que a gente aprende. Jesus falou: vão e ficam reunidos todo mundo junto no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando. Vamos lá para Atos 1. Eles estavam sendo fortalecidos no poder do Senhor e na força do seu poder. Eles estavam ali, enquanto eles estavam esperando a vinda do Espírito Santo, porque o Pentecostes foi até domingo passado. Então, teve o Pentecostes onde todo mundo recebeu o Espírito Santo, mas teve uma preparação para isso. Às vezes a gente tem pessoas novas convertidas que falam: eu quero o batismo do Espírito Santo. Sim, tem uma preparação, querido, fica aí no forninho. Calma. O Espírito Santo já está em você, ele só fala um pouquinho para ele se manifestar. E você ser cheio do Espírito Santo não é quando você fala em línguas, ou você opera um milagre, ou alguma coisa. Não, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre. É sua velha criatura morrendo, porque a Bíblia diz que o meu reino, o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, seja uma mulher alegre. Amém? E aí aqui em Atos é a mesma história. Jesus ficou aparecendo para os discípulos durante 40 dias. Falando o quê? O que Jesus ficou falando durante 40 dias? Sobre o reino. Essa era a mensagem. Se arrependam, pois é chegado o reino. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. Jesus morreu, o reino de Deus chegou. Antes ele estava falando: o reino está chegando. O reino está chegando, o reino está chegando, o reino está chegando. E o que aconteceu? O reino chegou. Como é que o reino chegou? Com o Espírito Santo, que ele deu para mim e para você, através de Jesus. O reino de Deus não está ali nem ali. O reino de Deus está dentro da gente. Porque quem está dentro da gente? O Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de você porque o Espírito Santo está dentro de você. O Evangelho é poder de Deus, é poder no Espírito Santo. Para quê? Para que Deus está te chamando? Maria foi empoderada para gerar?
Felipe foi empoderado para ser transladado, porque era ele foi empoderado também para pregar para Natanael. Ele foi chamar Natanael. Às vezes, e Natanael veio até Jesus, e Natanael foi empoderado por quê? Quando Jesus falou para ele: olha, você vai ver os céus abertos e anjos subindo e descendo. Natanael foi empoderado por Deus para ver os céus abertos e ver anjos subindo e descendo. Davi foi empoderado por Deus para tocar a harpa e expulsar os demônios de Saul. Qual que é a sua missão? Você está precisando, qual é a área da sua vida que está precisando do empoderamento? Porque o Espírito Santo pode capacitar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amada, você tem poder. Tem poder na sua oração. Tem poder na sua vida. Tem poder com o seu louvor. Você louva. E você tem poder de chegar na sua casa e trocar a atmosfera daquele lugar. Dá uma atmosfera de lamúrio, põe um louvor. Você não está afim de louvar, dubla. Eu várias vezes, às vezes eu não estou muito afim, eu falo. Quando eu vejo daqui a pouco, o Senhor é bom. E aí o Rodolfo chega em casa e o volume está no talo. E fala: o que aconteceu aqui? Eu falo: eu estava precisando de um empoderamento. Porque o louvor me fortalece. Sabe, o louvor fortalece. Você canta a palavra. Procure louvores que sejam da palavra. Não ouve qualquer coisa também. Porque não é só porque diz que é gospel, é do reino. Porque muitos dizem: o reino de Deus está aqui e está ali. Não está. Mas como é que você vai saber? Pergunta para o Espírito Santo. Não é ninguém. O problema é que a gente não quer orar. A gente quer que o pastor fale o que pode e o que não pode. Ah, essa igreja pode tatuar ou não pode tatuar? Porque aí eu quero ir para uma que pode. Você não quer orar para perguntar o que o Senhor quer para você. Você quer que alguém te diga, né? Assim como o povo de Israel fazia no deserto. Ó, Moisés, fala tu com Deus, porque a gente não quer. A gente não quer morrer. Fala tu com Deus, Moisés. E a gente fala assim: não, pastor ora. Minha líder ora. Eu só quero que me diga, posso ou não posso? Querida, vai orar. Pede para o Espírito Santo te mostrar. Espírito Santo, eu posso? Porque às vezes a outra pode e você não. Ah, é louco, é louco. Não falei que cada um é um indivíduo? O evangelho é loucura. Às vezes para uma pessoa, a pessoa não tem problema nenhum em ver novela, porque ela não vai nem se contaminar. A outra vê a novela, vê um capítulo, passa o resto dos 3 meses ali, 9 horas, roendo a unha para começar, para ver se a mulher morreu, se matou, se traiu. Eu não me ponho à prova, eu sei as minhas tentações. Sabe o que eu faço com as minhas tentações? Eu fujo delas, porque a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. A aparência do mal não é para você ficar brincando na aparência do mal, é para você dar a área. Sabe por quê? Porque a nossa carne é fraca. Então tem uma coisa que está te tentando, foge. Tem algo fazendo você cair, foge. Jesus falou: se o teu olho está te escandalizando, arranca fora. Na minha Bíblia está em vermelho. Não sou radical, é a palavra. Jesus falou: teu olho está te escandalizando. O que você anda vendo? Porque aí a gente acha que só homem tem problema com pornografia. Eu conheço um monte de mulher que vem confessar para mim que tá vendo também. E às vezes não é a pornografia explícita de sexo, é a pornografia de roupa, porque aí só vê roupa. E eu sei porque acontece lá comigo também. Eu conto sempre, eu fiquei 1 ano sem comprar roupa, porque eu precisei me libertar de espírito de consumismo. Se é que existe isso. Era falta de domínio próprio, corrigindo, para você não dizer, ela falou heresia. Era falta de domínio próprio. Eu fiquei 1 ano sem comprar nada, quase morri. Só chorei. Primeiro mês que eu fiz o meu propósito, fui para os Estados Unidos, tudo cheio de promoção. E eu ia para o shopping com o Rodolfo e não comprava nada. Eu sentava na praça de alimentação e tomava milkshake. Foi ruim? Foi horrível. Nem toda história tem um final feliz, mas eu consegui. Eu consegui ficar. E sabe o que? Hoje não me domina mais, só compro o que eu amo. Eu estou querendo dizer, cada um tem a sua fraqueza. Sabe o que eu faço? Quando eu estou mal, eu não vou comprar uma revista de moda. Eu compro um livro novo, me edifica mais, porque meus olhos me contaminam. Jesus falou: se o teu olho está te escandalizando, arranca fora, porque é melhor tu ir para o céu cega, ou com um olho só, do que tu ir para o inferno com os dois. O evangelho não tem meio, irmãs. Hoje em dia a gente floreia muito, mas Jesus não floreava nada. Jesus era bem brabinho. Ele fala: se a tua mão te escandalizar, arranca fora. Isso é radical. Arrancar fora é uma coisa radical.
Não é assim, guarda a mão no bolso para depois. Não, arranca fora. Tem coisas na tua vida que você precisa arrancar fora. Essa é a mensagem. Arranca fora. Tá te fazendo cair, tá te fazendo pecar, tá te fazendo agir como tola. Arranca fora. Para de seguir certas pessoas, faz uma limpa lá no teu feed. Tem coisa que está te fazendo cair. Para de alimentar o leão caído. Para de alimentar o leão banguela, ele já perdeu. Dá alimento para a tua nova natureza. Você é uma nova mulher, você é uma mulher virtuosa. Se fortalece no Senhor. Usa o teu tempo para ser fortalecida, não enfraquecida. Porque hoje em dia está todo mundo frágil demais. Não pode exortar que dói. Está todo mundo fragilizado, sabe por quê? Porque só alimenta a carne, não alimenta o espírito. Meu espírito pode me exortar o quanto quiser, eu não largo Jesus. O pastor pode cair o quanto quiser, não estou nem aí, quer me escandalizar, me chamar de diabo, Jezabel, Beuzebu. Pode chamar, eu não vou largar Jesus, não tem para onde ir. Quer me expulsar da minha igreja? Pode expulsar também, não largo Jesus, eu vou para outra. Agora tem gente, o pastor não me cumprimentou, não vou mais. Aí na minha célula ninguém gosta de mim, ninguém me manda mensagem, não me adicionaram no grupo do WhatsApp. Irmã, dá um tempo. Porque ninguém me chamou no grupo. Meu Deus. E quem era arrancado de cabeça fora fazia o quê? Estevão estava lá sendo apedrejado sorrindo. Tudo bem, não estou te exigindo isso. Mas, a gente reclama demais. Jesus falou, arranca fora. O evangelho não tem meio. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Não tem filho do meio. Jesus falou, ou vocês são outro, ou vocês adoram um e odeiam outro, porque não dá para servir a dois senhores. Sabe o que falta na gente? Ler Bíblia. A gente só quer palavra mastigadinha, que convém. Essa palavra eu não gostei. Hoje não foi bom. Esse louvor aí também não foi bom. Eu não gosto desse louvor, eu gosto daquela quando ela canta. Quando ela canta, não, se o pastor oficial da igreja não for pregar, então eu nem vou. Tem gente lá na minha igreja que eu vejo. O meu pastor, ele é bem famosinho, o Luiz Hermínio do Mevan. E ele tem uma palavra realmente ótima. Mas daí tem gente que vai lá para ver ele. Aí se ele não tá, eu já vi várias pessoas assim, não é o Luiz. Se não é o Luiz, nem vou ficar no culto. E ele exorta todo mundo e fala assim, não veio aqui para me ver. Veio aqui para me ver, melhor ir embora mesmo, que vai esfriar o culto. Porque tem aquele crente ventilador, né? Só fica olhando para os lados e esfriando o culto. Aí depois diz, o culto não foi bom. Irmã, vigia. A gente fica um bife a semana inteira. E aí no domingo quer ficar espiritual. O bife eu quero dizer carnal. A gente vira bife. Tem vezes que você está bife, ok, mas você não é um bife. Você é uma nova natureza espiritual. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Você não é a sua carne. Então assim, qual é a natureza que você tem alimentado? E o que você tem feito para isso? Porque o problema muitas vezes, nós mulheres, a gente está com a situação. A gente está com a situação ruim. Aí você está com a situação ruim e você não sabe como resolver. Aconteceu alguma coisa que você não sabe como resolver. Eu não estou dizendo que tudo tem solução. Eu estou dizendo, para ter chegado até aqui, foi uma sequência de coisas. E para resolver também não vai ser de uma hora para outra. É uma sequência de coisas. Nenhum problema ele aparece da noite para o dia. Um problema interno ele aos poucos vem crescendo. Uma briga grande e feia, ela é o resultado de várias pequenininhas não resolvidas. Eu e o Rodolfo a gente chegou a essa conclusão. Sabe quando a gente tem uma briga feia? É que acumulou tantas brigas pequenininhas que a gente fez as pazes de mentira e disse que estava de bem. E fica entalado até dar uma briga feia. Então sabe o que? A gente não tem que deixar as raposinhas entrar. É limpar todo dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por quê? Porque a gente precisa delas todos os dias. Não é um dia quando eu vou orar. Então você fica a semana inteira carnal aí, em um dia, meia hora de louvor, você quer que o céu desça. Não, o louvor hoje nem arrepiou. Claro. Você só é em público quem você é em secreto. Você não vai ser uma super coisa aqui. Não adianta fingir fazer cara de unção.
né? Tipo, eu sei fazer cara de unção, eu sei fingir que eu estou orando. A gente sabe. Eu sei até pregar sem Deus, é só eu cumprir o meu esboço, que eu nunca olho, eu não sei para que eu escrevo. Eu gosto de escrever, aí sabe que falaram para mim? Já inventaram um iPad. Olha, indireto. Sabe que já tem iPad, né? Falei, sim, eu sei, mas eu gosto de ter calo no dedo e escrever. Eu sou do tempo que gostava de escrever, sublinhar. Eu não consigo me comunicar muito com... Eu gosto da Bíblia com cheiro, sabe? Com baba. Sou eu. O Rodolfo, por exemplo, ele ama a Bíbliazinha dele do aplicativo. Eu uso o aplicativo só para estudar. É aquela coisa, você tem que saber a sua medida. Qual é a sua medida? O que você gosta? Sabe, o Espírito Santo, ele vai te revelar o que você está precisando agora. Para umas pessoas, Jesus é um médico. O que você precisa é o Jesus médico. Para outras pessoas, pastora, o que precisa é Jesus o advogado, porque você está com uma causa que você precisa da justiça do céu. Tem outras áreas da sua vida que você precisa de Jesus, o teu amigo, que você precisa desabafar. Tem outras áreas que você precisa do Pai, do colo do Pai. Qual é a fase que você está? Onde você está precisando? Qual é a face de Jesus? Você está precisando do leão? Para o leão ganhar, lutar por você? Qual é a área da sua vida que está precisando ser empoderada? Porque aqui Jesus apareceu durante 40 dias para os discípulos e falou, fiquem em Jerusalém. Então a ordem era, fiquem em Jerusalém reunido. E todos ficaram reunidos, orando incessantemente. Reunidos. Claro que não sobrou todo mundo. A maioria foi embora. Foi reduzindo, reduzindo, reduzindo. Não é todo mundo que aguenta o tempo da espera. Mas no tempo da espera, aqui em Atos fala assim, ó. Atos 1, 4. Eu já estou terminando. Fala assim, e certa ocasião, estando comendo com eles, Jesus ordenou-lhes, não saiam de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eles iam ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. João Batista falou, venham depois de mim, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E esse era Jesus. E Jesus falou a promessa, esperem a promessa, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Aí, no versículo 8, fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Essa é aquela grande comissão que a gente sempre fala. Jesus falou, olha, vocês vão receber poder do alto, quando descer sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo já foi liberado para nós. Está disponível para mim e para você. O Espírito Santo está disponível para mim e para você. Ele falou, ele deu uma ordem para eles. Esperem, fiquem em Jerusalém. Se prepara, porque a promessa está vindo. E nós temos uma dificuldade de esperar. Antigamente a gente fazia pipoca daquela coisa, passa, esquenta a panela, põe um fio de óleo, joga o milho, espera estourar, depois faz o caramelo. Hoje em dia a gente compra pronto, põe lá 3 minutos no micro-ondas e ainda acho que demora. Põe o miojo para fazer 1 minuto, acho que demora, mas o miojo está demorando para fazer. E a minha avó fazia a massa. Ela pegava os ovos no galinheiro, tinha a farinha, fazia toda a massa, abria a massa. Eu lembro quando ela servia a massa, meu pai cortava, ela falava, meu Deus, eu tive o maior trabalho para fazer a massa de 1 metro e tu corta a massa. Meu pai cortava o espaguete, minha avó se arrancava os cabelos, porque ela tinha tido o maior trabalho. Hoje em dia a gente compra só massa pronta, ninguém mais nem sabe fazer. E a gente reclama que tempo, porque o tempo está curto. A gente está desacostumado a esperar. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas o que eu tenho que fazer enquanto eu estou esperando? Eu tenho que obedecer o que Ele tem me mandado. Se você é alguma mulher, você está esperando alguma bênção em alguma área da sua vida, você está no seu tempo de espera, o que o Senhor te ordenou nesse tempo de espera? Eu não tenho a solução para você.
Essa palavra não pode não acabar com um final feliz. Pronto, a solução é essa. A minha solução é o Espírito Santo. Ele pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo te ensina todas as coisas. O Espírito Santo que está disponível para você desde o dia que Jesus ressuscitou e liberou para nós. Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, e Ele vai ensinar todas as coisas. Mulher, você tem o Espírito Santo para te ensinar todas as coisas. Ele pode te ensinar todas as coisas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a ordem para aquele tempo era: esperem em Jerusalém. Espera em Jerusalém. Espera. Fica calma, boca fechada. Quantas vezes Deus fala para mim: fica quieta, não fala. Não é no falar. Na Bíblia ele diz assim: não sejam como os fariseus que acham que pelo muito falar serão ouvidos. Tem coisas que a gente tem que, aquela coisa mulher goteira, fala, 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 fala. Eu não sei vocês, mas eu já descobri com meu marido que falar não adianta. Orar resolve bem mais rápido e mais fácil. Claro que falar um pouquinho dá uma empurrada. Também a gente não tem que ser omissa, ok? Mas não é pelo muito falar. Muitas vezes as pessoas, às vezes elas não nos ouvem porque a gente repete a mesma coisa. Quem sabe se você mudar a estratégia. Talvez se você mudar a estratégia para alguém. Às vezes aquela pessoa é grossa com você, sempre grossa, dá um sorriso. Mata o mal com o bem. Anda a segunda milha. Desfaz as obras do diabo. Porque para isso se manifestou o Filho do Homem. Jesus se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo. E nós que somos discípulos de Jesus, nós temos que fazer o quê? Desfazer as obras do diabo. Querem te tratar mal? Trata bem. Querem te esnobar? Elogia. Quer te tratar com coice? Limpa e tudo bem. Perdoa. É isso que a nossa Bíblia nos manda fazer. A nossa Bíblia nos manda ir a segunda milha. E muitas vezes não é legal. Mas Jesus não falou que ia ser legal. Ele só falou que a gente ia vencer no final sendo assim. Então depende, você quer, qual que é o seu objetivo no final? É você sair triste como as 5 virgens, com a luz apagada, triste, sem final feliz, com a porta fechada na sua cara? Ou você quer ter a sua vida toda ter sido preparada para no dia do Senhor você entrar com Ele? E aqui em Atos fala assim, que todos perseveraram unanimemente em oração e súplicas, e com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, eles obedeceram, eles ficaram reunidos no cenáculo, e a história a gente já sabe que veio sobre eles o Espírito Santo e desceu como línguas de fogo. Lembra que ele falou: eu batizo com o Espírito Santo e com o fogo. O fogo foi visto. Sabe como é que as pessoas viam que estavam sendo batizadas com o Espírito Santo e com fogo? Porque elas viam uma nas outras. Você está vendo na minha cabeça, eu estou vendo na sua. Você está vendo nele, eu estou vendo em você. Todos tinham línguas de fogo sobre a sua cabeça e falavam em outras línguas. Eles foram capacitados, eles foram empoderados por Deus para falar em novas línguas. E sabe o que? Você pode ser empoderada por Deus para várias coisas. Até teve uma vez na Bíblia que Jesus foi questionado pelos cobradores de impostos e perguntaram para Jesus: você não paga imposto? Porque cada pessoa, cada homem com mais de 30 anos tinha que pagar o imposto a César de 2 dracmas. E eles perguntaram para Jesus assim: você não vai pagar as 2 dracmas? Aí ele falou, chegou para Pedro e falou: Pedro, para a gente não escandalizar eles, Pedro, vai, lança o teu anzol e pesca o primeiro peixe que vier no anzol. Abre a boca do peixe e lá vai ter uma moeda. Vai lá e dá por mim e por ti. Pedro, sabe o que é o mais louco que Pedro fez? Pedro já tinha aprendido com Jesus, que quando Jesus mandou ele lançar a rede, ele falou: mas já lancei a rede, eu já fiz isso. Sabe, às vezes Deus te manda fazer uma coisa e fala: mas eu já orei, mas eu já pedi. Ah, mas vai lá, eu já fui. Ah, mas ora, já orei. Ah, mas pede perdão, já perdoei. Perdoa nada. O perdão é um exercício diário. Tem coisas que demora para acontecer, tem coisas que espera. Quando ele falou: Pedro, lança as redes. Por outro lado ele falou: mas Jesus, eu já pesquei o dia inteiro e não pesquei nada, né? Eu tentei o dia inteiro e não pesquei nada. E Jesus falou: não, vai e lança. Aí ele falou: por causa da tua palavra eu vou. E quando Pedro lançou as redes,
Quase que os barcos afundaram e as redes estavam rasgando de tanto peixe. Então Pedro já tinha aprendido. Bom, ele mandou eu lançar o anzol, eu vou lançar. Sabe o que aconteceu? Até a provisão para pagar o imposto, Jesus conseguiu. Mas Pedro foi o agente usado, empoderado para ir pescar. Ele obedeceu a ordem. Há empoderamento na obediência. Você pode repetir comigo? Há empoderamento na obediência. Ele obedeceu, ele lançou o anzol e sabe o que? Ele pescou o primeiro peixe, pastor. E o que aconteceu? Quando ele abriu a boca do peixe, tinha um estáter. Um estáter é como se fosse uma nota de R$500. Um estáter valia 4 denários ou 2 didracmas, que era uma dracma que valia por 2. Que era o imposto para ele e para Pedro, porque eles eram os únicos discípulos que tinham mais de 30 anos. Então até a provisão da onde? Do mar, da boca de um peixe. Até dizem, tem os historiadores, dizem que aquele peixe era uma tilápia, porque a tilápia tem um estômago grande para caber aquela moeda, porque aquela moeda era grande e a tilápia tem a boca grande. Eu não sei, eu li num livro. Mas o que? Jesus deu ordem para Pedro para ir pescar, lança o anzol. E o primeiro peixe, não era no segundo peixe. Estão me entendendo? Era o primeiro peixe, porque Pedro podia ter pescado. Olha, pensa comigo. Pedro poderia ter pescado e falado: esse peixinho pequenininho aqui não vai ter dinheiro nenhum aqui. Não, ele obedeceu a ordem como Jesus falou. Sabe o que nós muitas vezes nós não alcançamos as nossas bênçãos? Porque a gente quer pescar do nosso jeito. A gente quer que o peixe seja do nosso jeito. A gente julga pelos olhos. A gente acha: esse peixinho aqui, desse mato não sai cachorro. Mas o que Jesus te falou? Tudo que Ele te ordenar, faça. Aí você se pergunta: mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? O Espírito Santo vai te ensinar. Amém? Se coloca de pé no teu lugar. Lembra que o Senhor Jesus, Ele te empodera para algo. Pode ser um empoderamento para algo físico, pode ser um empoderamento para algo espiritual. Quem sabe Deus está te empoderando para você gerar. Ou quem sabe Deus está te empoderando para você ser uma nova criatura e nascer de novo. Põe a mão no seu coração e começa a falar com as suas palavras. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua direção. Eu quero aprender a te obedecer. Eu quero aprender a te ouvir. Ouvir as tuas palavras e aprender a esperar. Quem sabe tem mulheres aqui que estão sendo empoderadas para ganhar a tua casa. Tem mulheres aqui que estão sendo empoderadas para ganhar os teus filhos para Jesus. Tem mulheres aqui que estão sendo empoderadas para ganhar as tuas colegas de trabalho, as tuas vizinhas, os teus parentes, a tua família, levar para o reino. Que você seja um agente do reino de Deus, aonde quer que você vá. Que você seja uma pessoa que manifesta o reino de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Dê um forte aplauso para o Senhor, no nome de Jesus.